Fala guerreiros, e aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu sou André Mello, você está na Ninpoi Kandojo e o vídeo de hoje é o primeiro vídeo da série Pergunte ao Dojo, que é uma série que a gente criou aqui para o canal para poder trazer vocês mais para perto da gente. Assim vocês deixam suas dúvidas relacionadas às artes marciais lá no nosso canal no Instagram, que está aparecendo aqui embaixo, ou então na nossa comunidade no Facebook, que está aparecendo aqui embaixo. É só você se inscrever lá e mandar um direct pra gente, ou uma mensagem direta, se for no caso do Facebook, e perguntar o que você quiser sobre as artes marciais. Se você tiver interesse de perguntar qual é a origem do Karatê, ou sobre algum estilo do Karatê, alguma peculiaridade sobre o Wing Chun, sobre o Ninjutsu, ou sobre alguma organização de arte marcial, algum estilo de luta que você quer conhecer, seja lá o que for. Qualquer coisa relacionada às artes marciais, você entra em contato com a gente, deixa lá sua pergunta e as melhores perguntas vão ser respondidas aqui em vídeo. É a forma de você participar do nosso canal e ser um integrante do nosso dojo, do seu dojo. Estamos aqui para isso. Para esse primeiro vídeo a gente separou duas perguntas, eu vou responder a primeira e o Johnny vai responder a segunda, tá ok? Vamos à pergunta. Oi, meu nome é Fernanda, eu acompanho o canal e acho muito legal, parabéns pelo trabalho. E eu tenho uma pergunta, os ninjas existem ainda na atualidade? Obrigada. Fernanda, obrigado pela sua pergunta e por assistir nosso conteúdo. Espero que a gente continue agradando você aí, que você continue assistindo o nosso canal. A sua pergunta foi excelente e a resposta dela é sim e não. Bom, vamos recapitular. No último vídeo que saiu para o Cine Dojo, falando sobre Basilisk e Koga Ninpochou, a gente falou um pouquinho sobre a dinâmica de vida dos ninjas, como eles eram empregados, como funcionavam as aldeias. Se você tiver interesse de saber um pouco mais sobre a dinâmica de vida dos ninjas, assiste aquele vídeo lá que tem bastante informação legal sobre isso. Mas, para resumir, os ninjas eles eram guerreiros feudais, eles eram contratados pelos daimyos, pelos senhores de terra na época do Japão, para fazer uma série de ações, sejam espionagem, assassinato e até mesmo organização de exércitos armados, desempenho em armas, enfim. E geralmente eles obtinham o sustento de suas famílias dessa forma, através da guerra. Só que em um determinado momento, um desses senhores feudais, o Ieyasu Tokugawa, conseguiu unificar todos esses feudos e ele virou uma espécie de presidente. Ou seja, ele conseguiu unificar o Japão, fazendo com que todos esses territórios ficassem sob o seu comando. Quando ele conseguiu unificar o Japão, aquele período constante de guerras foi passando e o Japão começou a mergulhar num processo de modernização, onde tanto os ninjas quanto os samurais começaram a deixar de ter tanto serviço, já que o Japão começou a ficar em período de paz. À medida em que esse período de paz foi evoluindo e o Japão também foi passando por um processo de transformação que passou do próprio fim do shogunato para o início da era do imperador, que foi a restauração Meiji, durante esse processo, tanto samurais quanto ninjas já não eram mais tão necessários, uma vez que a maioria desses guerreiros, os generais, tanto dos ninjas quanto dos samurais, começaram a passar a ser políticos, Então eles começaram a deixar de ser guerreiros e começaram a exercer funções militares mesmo, de organização de exércitos. O Japão começou a modernizar a sua frota, começou a ter soldados, começou a fazer uso de armas e com isso os soldados medievais foram se extinguindo. Dentro desses fatores, não só os ninjas como os samurais deixaram de ser necessários e essas famílias foram deixando de ter atuação militar, a maioria delas voltou a ser civil e trabalhar com agricultura, enfim, enquanto que os figurões foram entrando para a política. E assim foram acabando aqueles guerreiros feudais, os ninjas, Esse guerreiro, é claro, não desapareceu totalmente, mas ele foi adaptando as suas características para a utilização dentro do exército, que foi através da utilização de espionagem, Para vocês terem noção, o termo ninja já não era mais utilizado, não existiam mais famílias de ninja, mas é claro que existiam agentes especiais, soldados, que exerciam funções de espionagem que são praticamente as mesmas que os ninjas faziam. Bom, se você procurar um pouco na internet, você acha algumas teorias que dizem que alguns soldados militares japoneses durante a Segunda Guerra Mundial, eles tinham captado informações de Pearl Harbor que foram vitais para que o Japão conseguisse fazer esse ataque naquela base americana.
e fala-se que eles eram descendentes de famílias ninjas, né? O que se tem hoje em dia relacionado a famílias ninja ou descendências de ninjas são muito poucas, né? Principalmente Hatsumi Masaki, que eu já abordei a história dele aqui no Densetsu no Senshi, Guerreiros Lendários. Então, se você não assistiu, o link está no card. E se você estiver vendo pelo PlayStation ou pela televisão e não aparecer o card, dá uma olhadinha na descrição que você vai encontrar o link desse episódio, que é fantástico também. E é algo que a gente tem hoje vivo, do mais próximo de um ninja real, né? Mas ainda assim, mesmo Hatsumi Masaki, ou até mesmo o último descendente vivo da família ninja dos Koga, que a gente vai abordar também em um episódio de Densetsu no Senshi em breve, eles são apenas pessoas que são herdeiros, né? Eles estudaram as técnicas, eles receberam os makimonos, que são os pergaminhos, né? Fizeram os treinamentos, mas eles não são mais essencialmente ninjas, porque ninja foi um guerreiro medieval, ele era um guerreiro da época de 1200 a mais ou menos 1700 anos. Bom, então resumindo, ninjas não existem mais atualmente. Se você encontra um professor de ninjutsu ou alguém na internet falando que é um ninja, se autotitulando ninja, cara, chama o manicômio, porque essa pessoa não bate bem na cabeça não. Bom, então o que se tem de mais próximo aos ninjas na atualidade são os espiões, os assassinos de aluguel e os mercenários. Fora isso, não existem mais ninjas. Eu espero que isso responda a sua pergunta e, Fernanda, fica à vontade para fazer qualquer outra pergunta novamente aqui no nosso canal, tá ok? Muito obrigado pela pergunta. Vamos ver agora qual é a próxima pergunta que fizeram pra gente. Quem vai responder ela é o Johnny. Johnny, assume aí, cara. Fala pessoal, beleza? Aqui é o Johnny. Bom, vou ler aqui a pergunta que o Gustavo mandou pra gente. Opa, beleza? Eu assisti o vídeo de apresentação do canal e vi que o André é faixa preta em ninjutsu. Estudou 6 anos de Karatê e 4 de Wing Chun. Mas fiquei na dúvida, gostaria de saber qual a formação do Johnny nas artes marciais. Muito maneiro o canal. Valeu, abraço. Bom, primeiramente, Gustavo, obrigado por acompanhar aí o canal e pelo elogio. Bom, então vamos para a pergunta. Bom, meu primeiro contato com artes marciais foi com meu pai, que era professor de Karatê Shotokan, mas como isso foi bem antes de eu nascer, então ele não chegou a me ensinar. Mas a arte marcial sempre esteve presente na minha vida, porque meu pai, como um praticante de artes marciais, também gostava muito de filmes de artes marciais. Então, desde pequeno, na época do videocassete ainda, eu via bastante filme do Bruce Lee, do Jack Chan e diversos outros filmes clássicos da década de 70, 80, e por aí eu fui pegando gosto por artes marciais. Bom, foi mais ou menos com 11 para 12 anos, ele resolveu me colocar para treinar Taekwondo. Eu treinei por mais ou menos uns 3 anos, só que depois eu parei porque eu tive que me mudar. E onde eu fui morar eu não conhecia nenhum lugar que tivesse algum tipo de arte marcial. Então eu fiquei um tempo parado. Depois eu descobri uma academia que dava aula de MMA e resolvi me aventurar por lá. Treinei por um tempo também, alguns meses, depois eu acabei saindo por conta da escola e tal. Não tinha muito tempo que eu tinha que estudar. Eu cheguei a ter um pouco de contato com Kung Fu também, quando o meu padrasto me colocou para treinar Wing Chun. E eu treinei durante mais ou menos 2 anos. Depois novamente eu dei uma pausa. E mais ou menos 7 anos atrás eu comecei a treinar o ninjutsu com o mestre André. Então eu tenho 7 anos de treinamento de ninjutsu. Tive contato com Taekwondo e um pouco de Wing Chun. Bom, depois desses anos treinando ninjutsu, eu comecei a treinar o estilo Ninpoikan Ryu, que foi desenvolvido pelo mestre André, que mistura Karatê, Wing Chun e Ninjutsu. Bom, essa é a minha formação em arte marcial. Bom, Gustavo, tá respondido aí a pergunta. Para vocês também que estão com dúvidas sobre alguma coisa, quiserem enviar perguntas pra gente, pode enviar perguntas, pode deixar aí nos comentários, ou segue a gente lá no Insta e pode mandar direto na DM que a gente vai responder vocês gravando aqui um vídeo. Valeu? Então, pessoal, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Acompanhe a gente nas redes sociais, os links estão na descrição. E Ninpoikan Ryu!